Olá, meus amores, que maravilha estarmos aqui novamente em uma nova oportunidade de estudo, de aprendizado. Que os espíritos de luz possam estar junto de todos vocês nesse momento de esclarecimento. E a temática dessa semana vai falar sobre o esquecimento das vidas passadas. Allan Kardec traz essa questão no Livro dos Espíritos e ele pergunta para os irmãos da espiritualidade por que nós esquecemos das existências anteriores, por que nós não recordamos daquilo que a gente foi, daquilo que a gente fez, daquilo que fizeram pra gente. E os espíritos nos respondem que é para que a gente não se deslumbre com tudo que a gente já viveu, para que a gente consiga realizar nessa encarnação as transformações que nós nos propomos, sem julgar e sem condenar aquelas pessoas que nos prejudicaram no passado. E também sem alimentar aquela culpa, de todas as crueldades que a gente também cometeu no passado. Se nós lembrássemos das nossas existências anteriores, será que nós conseguiríamos dar a mão àqueles desafetos que no passado fizeram tão mal para nós? Quantas vezes as pessoas falam coisas para nós que nos magoam, que nos ferem, têm atitudes que nos deixam desacreditadas, que nos machucam, que fazem com que a gente sofra, e a gente carrega esses sentimentos por um longo tempo junto de nós. Quantas vezes a gente deixou de perdoar porque a gente se sentiu ferido, porque a gente se sentiu magoado, nessa encarnação em que nós estamos vivendo, na nossa atualidade. Imagina se nós lembrássemos de todo o sofrimento que nós passamos em outras existências com essas mesmas pessoas. Ou se nós lembrássemos de todo o sofrimento que nós causamos para essas pessoas em outras existências. Como seria? Será que a gente ia conseguir se perdoar? Será que a gente conseguiria praticar o perdão? Quando a gente soubesse das faltas mais graves que foram cometidas, quando a gente soubesse que a gente pode ter sido torturador daquela pessoa e que aquela pessoa pode ter assassinado a nossa família inteira ou as pessoas que a gente mais amava. Então a gente pensa por essa perspectiva. Será que nós seríamos capazes, com as imperfeições que nós carregamos ainda hoje, enraizadas no nosso íntimo, perdoar tanta maldade, tanta crueldade que nós fizemos e que nos fizeram em outras encarnações? Então, com esse questionamento, a gente consegue compreender um pouquinho a importância do esquecimento. Porque no momento em que eu não lembro que outras pessoas me feriram, que eu não lembro que eu feri outras pessoas, eu consigo praticar o perdão, porque durante as encarnações nós vamos evoluindo, a gente vai aprendendo através das dores, dos sofrimentos, através dos nossos erros, das nossas faltas. Então nós vamos aprendendo e nesse aprendizado a gente evolui. E com essa evolução, nós já não somos mais aqueles espíritos cruéis que nós éramos no passado. Porque nós aprendemos, nós passamos por um processo de evolução, por menor que seja essa evolução, ainda assim já não somos mais os mesmos. Então, a partir dessa percepção de que a gente se transforma, no decorrer da nossa existência, e que essa transformação é sempre para o melhor, que a gente aprende e a gente vai evoluindo, o outro também passa por esse processo. Então a gente vai criando um elo de confiança, um elo de fraternidade, e a gente vai conseguindo perceber as transformações que todos nós estamos fazendo. Então as relações começam a se tornar mais fáceis. Allan Kardec nos diz na Gênesis que nós reencarnamos de forma progressista, sempre progredindo na nossa evolução. Então, se antes nós éramos seres selvagens, em um processo de sobrevivência primitivo, hoje nós já somos seres humanizados na nossa forma de se comportar, na nossa forma de sentir. E ainda precisamos evoluir muito, e para isso é necessário o reencarne, para que a gente possa ser melhor
através desse processo do renascer com o esquecimento, né? Com o esquecimento de tudo aquilo que nós cometemos de errados, com todas aquelas faltas que nós cometemos no passado, para que a gente consiga aproveitar essa oportunidade de nos desenvolver nos bons sentimentos de uma forma mais amorosa, sem ficar alimentando os nossos sentimentos de vingança, a mágoa, né, a necessidade de fazer justiças com as próprias mãos. Então o esquecimento ele vem como essa oportunidade de crescimento, de aprendizado, de compreensão do nosso processo evolutivo. Joana de Ângeles já diz que o esquecimento ele é providencial. No livro que Divaldo Franco psicografou, ela traz essa questão do esquecimento como essa percepção de que através do esquecimento a gente consegue se transformar de uma forma muito mais suave, aprendendo com os bons princípios, com os bons valores e não através daqueles sentimentos pesados, aqueles sentimentos degradantes que nós carregávamos em outras encarnações. A nossa proposta é a de transformação, né? E toda transformação ela só acontece de uma forma muito mais fácil dentro de um princípio bom. E nessa proposta de resgatar faltas, Allan Kardec questiona para os irmãos de espiritualidade se nós não lembramos do passado, como que a gente vai resgatar aquilo de errado que a gente fez? E como que a gente vai aproveitar todos os aprendizados que a gente teve nas encarnações passadas, né? Então, os espíritos nos dizem que nós podemos até não ter a lembrança viva na nossa mente de tudo o que aconteceu, mas temos a intuição, né, que nos inspira a tomar as decisões mais assertivas para a nossa vida, através das sensações que nós carregamos das experiências passadas. Então essa intuição ela pode se manifestar como uma breve recordação sobre aqueles que já me prejudicaram e sobre aqueles que eu já prejudiquei em algum momento. Então essas sensações que são despertas pode ser de desconfiança, pode ser de angústia, né? Quando a gente chega perto de uma pessoa, muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente se sente angustiada, a gente sente um certo medo, ou a gente fica com um pé atrás, será que a pessoa vai fazer alguma coisa ruim pra mim ou não? E muitas vezes a gente nem sabe explicar, porque a gente nunca viu a pessoa nessa encarnação, né? Então a gente não sabe por que tá sentindo aquilo em relação a ela. Mas pode ser que essa pessoa tenha feito algo num passado, né, em outra existência, e que o meu espírito ainda carrega essa marca. Então quando o meu espírito reconhece o espírito dessa pessoa, ele vai despertar essa sensação, né? Mas como eu me transformei desde outras encarnações até aqui, esse espírito também se transformou, né? Ele também aprendeu, ele também evoluiu. Claro que ele carrega ainda muitas imperfeições, eu carrego minhas imperfeições, cada um tem as suas, cada um ainda precisa melhorar. Por isso que nós estamos aqui, em todos os vídeos eu repito isso, porque é muito importante que a gente não esqueça, né? Que somos imperfeitos e nós precisamos evoluir. Então, os parâmetros são esses. Assim como eu me transformo, a outra pessoa também se transforma. Assim como eu não sou mais a mesma, aquelas pessoas que nos cercam também não são mais as mesmas. Então, elas merecem uma oportunidade, assim como a gente gostaria de receber a oportunidade de fazer o bem, né? De demonstrar que nós somos melhores. Então, o esquecimento ele vem com esse propósito, de que nós possamos nos acolher e aprender juntos, compreender juntos, né? Evoluir juntos. Essa é a proposta. Mas assim como a nossa intuição pode nos despertar um sentimento de tristeza, de desconfiança, algo desconfortável para o nosso espírito, ele também pode despertar coisas boas quando a gente encontra pessoas que foram nossos afetos em outras encarnações, né? Então tem aquelas pessoas que a gente conhece e é como se conhecesse a vida inteira. É uma amizade espontânea que surge. É uma afinidade quase que imediata. Por quê? Porque são pessoas que nos fizeram bem em outras existências e que nós reencontramos nessa. E essa breve recordação que a gente tem, né, que nos coloca em alerta em relação às outras pessoas que a gente acaba conhecendo ou que a gente convive no nosso dia a dia, elas são muito boas. Por quê? Porque elas
nos fazem ver que aquele espírito mudou. Então aquele sentimento de desconfiança ele vai se dissipando, né? Então eu vou trabalhando uma nova forma de ver esse irmão e eu começo a perceber que não tem cabimento. Essa pessoa não age da forma como eu estou sentindo que ela agiria. E então a gente começa a ter um olhar mais amoroso, um olhar mais fraternal, começa a transformar a nossa forma de sentir. E isso é maravilhoso, isso ajuda a gente a progredir, né? E isso é muito bom. E aí Allan Kardec traz a seguinte observação, que o valor da felicidade se mede conforme as infelicidades que se vive. Então a gente só consegue perceber, né, que a gente está sendo feliz depois de ter tido uma experiência não muito boa, desagradável, uma experiência infeliz. Então a gente consegue dimensionar que o que nós estamos vivendo hoje é melhor do que nós vivemos no passado, porque nós temos essa forma de discernimento. E tem uma questão que Allan Kardec traz em relação aos mundos mais avançados, e ele pergunta o seguinte: se nos mundos mais avançados o esquecimento também faz parte, né, dessa existência, ou se esses espíritos eles conseguem lembrar das vidas anteriores, e se eles conseguem perceber, porque já que estão em um mundo mais avançado, eles são mais felizes do que nós, né? Porque já evoluíram mais, eles já estão um passo à frente. Então Allan Kardec pergunta se eles conseguem perceber que são mais felizes. E os espíritos nos dizem que há duas respostas para essa questão. Primeiro, né, tem aqueles mundos onde eles lembram das vidas passadas, são mundos mais avançados, onde a recordação se faz presente sim do que aconteceu nas existências anteriores. E esses espíritos, eles são gratos por todas as oportunidades que eles tiveram para poder evoluir. Então eles compreendem sim que hoje eles são espíritos felizes e eles têm esse sentimento de gratidão pelas oportunidades que Deus deu a eles de reencarnarem, de passarem por todo o processo evolutivo, pelas oportunidades de se aperfeiçoarem, de se transformarem moralmente e espiritualmente. Nós não estamos preparados para isso porque nós ainda carregamos muitas imperfeições. Então, como nós ainda temos essas imperfeições, a gente ainda julga, a gente ainda condena, a gente ainda carrega essa sensação de culpa. Então, em vez de nós utilizarmos todos esses conhecimentos como uma forma de agradecimento, de gratidão pelo que eu sou hoje, que sou um ser muito melhor do que eu fui no passado, eu utilizaria esse conhecimento como uma forma de punição, de castigo, né? De me maltratar ou de maltratar outras pessoas, talvez. Então, a gente ainda não está preparado para esse tipo de conhecimento. E a espiritualidade nos diz isso. E nos mundos avançados, sim, eles têm essas recordações das vidas anteriores, mas eles não alimentam isso como um processo de culpa em si. Eles alimentam isso como um sentimento de gratidão, porque eles eram seres imperfeitos e eles tiveram a oportunidade de se melhorar. Mas os irmãos da espiritualidade nos dizem que também existem mundos avançados que não lembram das existências anteriores. Então eles não conseguem compreender essa felicidade por não ter essa comparação das experiências que estão vivendo hoje com experiências mais infelizes. Mas o seu espírito, sem a limitação da matéria, ele consegue sentir e ele sabe ser grato por essa condição evolutiva em que ele se encontra. Agora tem uma questão, será que a gente consegue ter flashes, né, de outras existências nessa encarnação que nós estamos vivendo? Os espíritos nos dizem que pode ser sim que aconteça essas recordações sobre alguns momentos ou acontecimentos de outras vidas, né? Mas que isso somente é permitido pela espiritualidade superior. Somente os nossos espíritos protetores podem trazer essa recordação e sempre com um propósito de instruir, de orientar, de nos ensinar alguma coisa, nunca com o propósito de satisfazer a nossa curiosidade.
Bom, o que nós tínhamos para trazer aqui para vocês sobre as vidas passadas era isso. Espero que tenham gostado, né? Que nós saibamos reconhecer essa nossa existência como uma oportunidade preciosa para evoluirmos, colocando em prática as forças do bem, e que nós sejamos gratos por isso. Um beijinho em cada coração e até os próximos vídeos.